Fala, amante da cachaça! Em Brasília, 22 horas, iniciando mais uma semana de live cachaceira aqui no perfil da Eu Amo Cachaça. Hoje é a nossa 29ª live desse nosso projeto, que são de 30 lives, de segunda a quinta-feira, 22 horas. As pessoas que têm nos acompanhado aqui já conseguiu ver como que temos funcionado. Vou mandar um abraço para minha prima, cantora lá de Pirenópolis, Carol Colombini. Fala, Marcelão, Mark Destilaria. Você tá bem, cara? Como é que tá aí a evolução? Gratidão aí aos que já estão entrando. Guardando a Ana aqui. Hoje o papo é com Ana Laura, do blog e aplicativo O Cachacier, né? Cachacier, aliás. Vou colando aqui. Qual o segredo de um app para a cachaça? Marcelo, hoje é com a Ana Laura, do blog e do aplicativo Cachacier. Nós daremos ênfase aqui na nossa live sobre o aplicativo Cachacier. A gente vai falar sobre isso. Como a Ana está morando em Sergipe, em Aracaju, hoje a gente começa a nossa live até escutando uma cantora sergipana, Eloá, é o nome dela. Será que a Aninha já está por aqui? Acho que ainda não. Ó, que legal. Gisele, do Look Drinks, pessoal da Trilha Real, Cachaça Sagrada. Que legal vocês nos prestigiarem por aqui. Ó, entrou Ana Laura. Tava contando aqui, Ana, que eu estou escutando Eloá, que é uma cantora sergipana, em homenagem a você que está morando aí em Aracaju, não é isso? Bom, gente, respeitando as pessoas que entraram, a gente já vai chamar a Ana e vamos começar aqui no... Oi, Ana! Oi, Ana! Eita, não te ouvi, Ana. Eita, não te ouvi, Ana. E tá dando eco no meu... E tá dando eco no meu... Eu não te escuto ainda. Eu não te escuto ainda. Vê se melhora, Marcelo. Agora eu te escuto e tô escutando lá no fundo a minha voz de novo. Não sei se tá muito alto aí ou se tem um outro celular que tá na live também. Vamos lá, diminuir um pouquinho. Agora acho que eu não me escuto. Faz o teste. Tô sem o fone, se precisar eu volto com ele. Tá, não, acho que tá tudo bem agora. Eu escuto bem você, espero que você também esteja me escutando bem aí. Para mim tá perfeito. Maravilha, que bom te ver. Já te vi hoje mais cedo numa live e agora a satisfação de você estar comigo aqui no Corujão da Eu Amo Cachaça, aqui nossa live cachaceira. Muito, muito bom. Eu fico muito feliz de estar aqui, te agradeço o convite, é uma honra estar aqui com você. Essas lives têm sido assim, uma oportunidade de aprendizado muito grande, eu gosto muito. Quando eu não consigo ver, eu vejo no dia seguinte, estou sempre me inteirando dos assuntos que estão sendo tratados. Pautas muito interessantes, só gente bacana aqui passando, e eu estou me sentindo honrada de estar aqui também para falar de um projeto que, para mim, é muito caro, muito querido, que é o Cachacier e o aplicativo, né? De cachaça. E que eu gosto tanto mesmo, sempre tive muita curiosidade com ele. Eu tenho alguns dos meus colegas que estão fazendo lives, você é um dos meus colegas que está fazendo live,
que eu fico pensando assim, ó, eu tenho que arrumar um assunto para falar com eles, porque o bate-papo com eles no dia a dia já é tão interessante, mas eu preciso de alguma coisa para ser legal as pessoas nos ouvirem, já que eles nos escutam em várias outras lives por aí. E aí eu falei, não tem como, eu tenho que falar com a Ana sobre o aplicativo, sobre o Cachacier, que foi pioneiro, é pioneiro ainda, se não me engano, e não teve melhor oportunidade. Então, que bom que a gente conseguiu Perfeito. conciliar as agendas. Vamos Maravilha, começar? muito bom. Também tô muito feliz. Vamos lá. Você deve já percebeu, eu sempre começo com a advertência com o consumo responsável de bebidas alcoólicas. Nós falamos aqui de dois perfis que trabalham bebidas alcoólicas, cachaça em específico, mas é importante a gente falar sobre o consumo consciente, consumo responsável de bebidas alcoólicas, seja qual for a bebida. Álcool é álcool, numa época de pandemia, quanto mais são nós estivermos, melhor é para todos, né? Porque o álcool debilita o Sem corpo ali, dúvida. se utilizado sem moderação. Sem dúvida, muito, muito, muito adequada. A gente não podemos nos furtar de ter essa pauta do consumo responsável, do consumo consciente o tempo inteiro no nosso discurso, né? Nós que, querendo ou não, trazemos informação para o mercado, você vende cachaça, a gente de alguma forma também vende cachaça, e o que a gente quer é isso, que as pessoas bebam com moderação, né? Bebam menos, bebam melhor, e que a bebida seja um enfeite, né? De um momento Uhum, de vida, boa, e não o principal assunto, né? O com principal certeza, tema, a coisa central, né? com certeza, muito bom. E também deixar aqui a nossa solidariedade às famílias que tiveram entes e amigos vítimas da Covid. Os números ainda estão muito altos, até me preocupa um pouco, porque os comércios começaram a abrir, a minha loja abriu, a loja do shopping, e a gente está numa fase ainda que está crescendo o número de vítimas e o número de pessoas que falecem, então deixar aqui nossa solidariedade às Sem famílias. dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Ana, bora lá, Ana Laura, comunicadora social, produtora de conteúdo para a cachaça, a pessoa que está por trás do blog Cachacier e do aplicativo Cachacier, que é o tema do nosso bate-papo. Eu conheci, não a Ana, mas o Cachacier, eu puxei na minha memória, estou puxando a minha memória desde quinta, sexta-feira passada, quando que eu conheci o Cachacier, e cheguei à conclusão que foi em 2017, não consegui pensar que foi em 2016. Primeira loja da Eu Amo Cachaça. Eita, caiu lá para Ana. Vou continuar falando aqui porque ela deve voltar. Então eu conheci o Cachacier em 2017, quando eu estava estudando para poder abrir a primeira loja da Eu Amo Cachaça, que foi em janeiro de 2018. Depois eu tive a oportunidade, agora não me lembro bem, se em 2017 ou 2018, que eu encontrei com a Ana na Expo Cachaça, mas a minha surpresa maior com o Cachacier foi ver uma reportagem no blog sobre a inauguração da nossa loja aqui em Brasília. Então, a loja abriu em janeiro de 2018, quando foi em dezembro de 2017, a Ana Laura publicou no blog, sem eu conhecer, sem me pedir informações, sobre a inauguração da Eu Amo Cachaça. Até hoje, quando eu jogo no Google, essa reportagem que o Cachacier publicou, se não me engano, é a reportagem mais visualizada, tanto que ela vem em primeira página ali. É isso, hein? Caí Te aí. derrubaram aí. Você viu? Eu vi. Eu continuei falando, não sei se você estava acompanhando, Acompanhei. Tá tudo mas bem. continuei falando de como eu tomei contato com o Cachacier. Eu não me lembro se vocês participaram da Expo Cachaça 2017 com stand ou se foi 2018, mas pessoalmente eu me lembro que eu te conheci lá na Expo Cachaça. A gente teve ano passado com stand, o anterior não, 2016 sim. A gente deu uma intercalada aí. Mas Deu uma a gente intercalada. sempre está lá e eu acho que foi lá que a gente se conheceu, sem dúvida, né? Na Expo Sim, pessoalmente Cachaça, e sim. também eu fiquei sabendo do seu projeto sendo aberto aí, também a gente conversou a partir daí, né?
Sim. Isso foi uma surpresa para mim. Eu estava falando, quando o blog publicou sobre a abertura da nossa loja aqui, nessa época eu não entendia que os blogs publicavam, não entendia esse negócio de assessoria de imprensa. E aí foi uma grata surpresa. Até hoje, quando eu jogo no Google aqui, a reportagem do Cachacier ou é a primeira ou é a segunda que aparece sobre a Eu Amo Cachaça. Então, fiquei muito Bacana. feliz com essa consideração. Bom, Eu sempre me perguntei como surgiu a ideia do Cachacier e se ele nasce blog ou se ele nasce aplicativo. E aí eu queria que você... Não, Ana, antes eu quero te dar outra oportunidade, que você fale mais sobre você, de como é que você vamos chegou lá. nessa jornada. Bom, eu sou formada em comunicação social, eu sou relações públicas, pós-graduada em marketing, sempre trabalhei com isso em empresas de médio, pequeno e grande porte, em Minas Gerais, Belo Horizonte, e sempre assim, me encantei pelos temas, por grandes temas, por temas importantes. Então, eu trabalhei por mais de 10 anos no Minas Tênis Clube na área de marketing esportivo, que era um assunto que eu não entendia, eu fui conhecendo e me encantei, né? E depois passei por várias empresas, TV, enfim, como gerente de marketing sempre, sistema Fecomércio em Minas, né? E então, um belo dia, a cachaça começou a se aproximar de mim, né? Como? Meu irmão era gestor, que inclusive foi meu primeiro sócio no Cachacier. Ele era gestor de uma marca, que é a Santa Rosa, né? Ele fazia parte trabalhava Do numa Rio de empresa que Janeiro, né? tinha. Oi? Santa Rosa do Rio de Janeiro. Mas os donos são mineiros, né? Ah, Ela só é produzida lá, mas ela faz parte, né, de um dos negócios de uma empresa, né, de um grupo muito grande em Minas Gerais, e ele trabalhava com agronegócios nessa empresa, e a Santa Rosa era um dos business que ele cuidava. E aí, a partir desse momento, ele não só começou a trazer uma cachaça incrível para a nossa casa, para os nossos encontros, como a gente teve exatamente a sensação que eu acho que foi a que você tem, que você comentou que seus amigos têm. Poxa, a gente usa aqui o Vivino, a gente usa aplicativos para degustar vinho e não tem nada de cachaça. E foi um uhum. momento que ele procurava muito, né? Estava entendendo esse mercado de cachaça até para orientar a equipe, tudo aí, tudo por aí. E aí a gente começou foi no almoço de domingo, Marcel, que aconteceu assim. Poxa, não tem um aplicativo de cachaça? A gente tem que fazer um aplicativo de cachaça. Vamos fazer um aplicativo de cachaça? Aí ele falou sério assim: você não quer, Ana? Vamos fazer uma coisa assim? Eu falei, uai, boa ideia, eu gosto de cachaça, você também gosta. Acho que a cachaça tem um tema muito grande, importante para o Brasil, que é uma coisa que eu acho que é o que nos fortalece para trabalhar a cachaça, né? Além da questão óbvia de negócio, de sustentabilidade do nosso negócio, mas o tema era Uhum. encantador, né? O tema era grandioso, era digno da nossa dedicação, né? E da gente construir um sonho, né? Em torno dele. E aí a gente falou, vamos. Aí essa conversa evoluiu, Marcel. E aí, num dado momento, a gente falou, olha, se é para fazer, tem que fazer bem feito. Não dá para fazer qualquer coisa, porque o tempo que a gente vai gastar é a mesma coisa, né? Para É. fazer uma O coisinha tempo para qualquer, fazer bem ou feito ou mal feito é o mesmo. um projeto parrudo e robusto. E aí a gente sentou, começamos a reunir, aí a gente começou a levar a coisa a sério, né? Num mercado completamente desconhecido pra gente. Assim, uma coisa que era tateando no escuro. Até então a gente era o quê? Bebedor de cachaça, né? E começando a conhecer esse universo absurdo, enorme. Eu me recordo como hoje, quando a gente estava já nessa caminhada, um amigo que é um especialista em vinho, Sérgio Torres, uma pessoa muito qualificada, ele falou: você está gostando de cachaça agora, Ana? Eu vou te mostrar isso aqui. E trouxe a Weber House. Eu fiquei olhando para ela, ela olhando para mim, aquela garrafa. Eu falei: meu Deus do céu, eu tenho que viver muito, eu tenho que conhecer muito esse mercado, porque eu não sei nada. E ele: não, essa cachaça do Sul. Eu falei: Sul tem cachaça? Sul tem cachaça boa? Então eu me recordo até hoje, né? Como era crua de informação, como era totalmente sem informação de nada, né? E a partir daí a gente teve um processo muito interessante que foi não só nos dedicarmos à construção Uhum. desse projeto que era o aplicativo, mas uma caminhada absurda de aprender sobre o mercado. Porque não tem jeito de você criar alguma coisa para o mercado que você não conhece. Então a gente começou a conversar com muita gente, eu comecei a conversar com muito produtor, com muita gente. Eu lembro até hoje, quando eu fui no Oswaldo, logo no início, ele Alice, falou: era que ano? não, a gente estava falando provavelmente final de 2015. Então, Tá. 2015 e 2016 foram anos de maturação desse entendimento inicial, né?
Uhum. E o Oswaldo falava, a ideia é boa, mas nossa, esse mercado é tão difícil, o produtor não é nada tecnológico. Eu falei, é por isso que eu quero entrar nesse assunto, Oswaldo. É aí que está a minha oportunidade. Eu quero trazer ou contribuir para trazer esse mercado um pouco mais para tecnologia, porque a vida das pessoas ela é pautada em tecnologia hoje. Se a cachaça não vem para essa realidade da vida das pessoas, ela não vai conseguir conquistar as pessoas e mostrar seu valor, sua importância. Né? Sim. Então é necessário essa entrada da cachaça né, na vibe das pessoas, do dia a dia, né? E a gente falando agora, fica assim, tá bacana, mas 2015, final de 2015, 2016, a gente teve uma evolução de aplicativos, de entrada das pessoas na vida digital, né, nos canais digitais, brutal. Não dá pra gente. Eu tento lembrar, eu nem sei como é que era, porque foi Nem muito sabe rápido, como muito que a gente intenso, né? conversava antes, né? Né? Como que hoje é simples, é fácil, tudo que é criado é muito busca realmente a facilidade para a pessoa, ele já te induz ao acerto, então, enfim, toda essa questão, né? E era esse o cenário. E aí, dentro dessa nossa ideia de construir uma coisa bacana, encorpada, que pudesse ser um projeto grande, a gente foi atrás do Sebrae. Então, vamos primeiro entender o que, que é. Então, fomos atrás do Sebrae para ter informação, para entender a questão, para ver a viabilidade do negócio. E foi muito bacana, porque a gente pegou um time que o Sebrae estava com o Sebrae Tech aberto. E o Sebrae Tech tem exatamente essa questão da tecnologia para o desenvolvimento de mercados, digamos, de nicho, né? Assim, Uhum. então, a cachaça encaixou muito bem, eles gostaram do nosso projeto e compraram a nossa ideia, né? Então, primeira coisa, a gente teve esse apoio do Sebrae, que foi absolutamente fundamental para que a gente tivesse todo o entendimento inicial dessa caminhada aí do aplicativo. E aí, o que o Sebrae fala para a gente? Bacana a ideia, mas você tem que fazer um estudo de viabilidade técnico-econômica. Ah, tá. Não, não. Esse primeiro verba que eu vou liberar para você é para fazer esse estudo. E eu já, com o olho assim, R$ 30.000, falei, vou fazer um aplicativo, né? Você vai primeiro entender se tem viabilidade. Mas e se não tiver? Se não tiver, a gente vai gastar só 30 mil. Vai E não gastar vai só gastar 30 mil. mais que A isso, gente né? para aqui. Para aqui. Então, a gente gastou aí coisa de 6 meses, né, a grosso modo, com esse investimento de 30 mil, que é um investimento que a gente paga uma parte, o Sebrae paga a maior parte dele, né? Foi 80-20, para entender isso. E foi muito bacana, porque a gente entendeu a viabilidade, por onde ia, os pontos fracos que a gente tinha, por onde a gente deveria construir isso aí. E, a partir daí, a gente fez uma nova proposição ao Sebrae para a gente fazer o quê? O produto mínimo viável, né? Para fazer uma coisa concreta. Nesse tempo, Marcel, só para você entender como é que é o processo, como é que foi o processo um pouco, e aí a gente entrar no que é o principal, que é o que vem por aí, o que a gente precisa construir, né? A gente conversou com muito produtor, a gente checou um pouco no mercado, um mercado que a gente ainda não conhecia muito, a gente, né, nas pessoas que a gente tinha acesso, Começou e a se sempre apresentar, né? apresentar ideias. Você acha que isso é bacana, isso funciona? Legal. Uns, acho que é bacana, mas não sei como. Tinha pessoas que você via que queria apoiar, mas não estava assim, pondo muita fé. E a gente também era um movimento inicial no mercado, né? Um mercado que tem que te conhecer, e você tem que conhecer o mercado, é natural em Uhum. qualquer segmento, né? Não é na cachaça. Então foi um tempo aí de desenvolvimento. Então nós fizemos, a partir de um novo investimento do Sebrae, o produto mínimo viável para a iOS, que era a orientação deles, né? E aí nós tivemos todo um grupo que nos acompanhava, de consultores, tudo cronometrado, eles trabalham muito, muito certinho em todos os processos, né? E aí a gente fez a primeira versão, que foi a versão que a gente apresentou para teste em 2016 e para usabilidade em 2017, né? Que ela era uma versão inicial, né? E aí em 2017 a gente já tinha com investimento próprio feito a versão para iOS. Então a gente é muito interessante isso, porque a gente fez um estudo tão profundo que a gente tinha uma lista de coisas que a gente queria fazer enorme. Nossa, a gente vai poder fazer isso, isso, isso. A gente entendeu assim várias oportunidades de levar experiências com o aplicativo. Mas quando você vem para fazer, olha, você tem essa verba, que no caso era 30 mil para fazer,
as horas de desenvolvimento, aí você fala, o que você vai cortar? Aí você vai no corte, né? Corta isso, corta isso, corta isso, corta isso, para viabilizar. E quando você fala, nesse caso, a gente sempre tratou o cachaceiro como startup. Olha, vamos errar rápido, errar barato, e vão jogar para o mercado, voltar e processar, e vamos ir nessa evolução. E aí, o que aconteceu? Bom, aí a gente fez a primeira versão, né? Que a gente sempre espelhou no Vivino para essa evolução, para essa criação, né? Mas é interessante porque tudo é aprendizado, né? Então, assim, tem coisas que a gente criou baseado no Vivino, por exemplo, que não funciona para cachaça, por exemplo. A leitura do rótulo, né? Não que a leitura não funcione, mas quando o leitor vai fazer essa leitura de um rótulo de vinho, a maioria dos vinhos, ele tem um rótulo, repare, leitoso, que possibilita essa leitura fácil. Muitas cachaças, e cada vez mais, ousam garrafas com serigrafia, com outros tipos de cor. Isso não me dá fundo para que eu leia. Então, o leitor não consegue, ele tem que bater no lugar para fazer a leitura. Então, inúmeras cachaças eu não conseguia Interessante, eu não sabia ler. disso. Explicar isso para quem está usando o aplicativo é mais difícil ainda. Não, mas aí por isso a gente tinha lá a versão, coloque o nome e procure, né, pelo nome, tudo bem. Mas aí porque essa ferramenta de leitura é muito cara, então nós não desenvolvemos para o aplicativo, a gente comprou esse módulo de alguém que tem para isso, então era um custo, mas tudo bem. Coisas assim como, por exemplo, preço de garrafa, né? Vinho, você só compra garrafa. Raramente você vai num bar e... Não é raramente. Você tem muitos restaurantes que servem a taça, mas o seu maior uso é a garrafa. Já a cachaça, muitas vezes você pede uma dose em restaurantes, você varia. Então a gente viu que era necessária a dose também ali. Eu teria colocado com esse conhecimento preço da garrafa, preço da dose. Exemplos, né? Só para você entender como é que tem coisa que quando você coloca para rodar, que você fala, nossa, isso aqui não ia funcionar. Por exemplo, a gente pediu um cadastro bem grande da pessoa, porque a gente queria conhecer esse usuário e a partir daí ter um relacionamento com ele. Foi uma das coisas que mais teve, assim, rejeição. As pessoas não gostam de colocar aquele tanto de dado dele, não gostam de colocar CPF, fazer um cadastro. Não, eu não quero isso. Eu quero um mínimo de coisas. Quero te dar meu nome, meu e-mail e me dar aí o aplicativo. Então, por mais que a gente tivesse essa informação, a gente também tinha uma expectativa. Então, é muito interessante como que a gente vai conhecendo o mercado e tendo os retornos. E o mais bacana, eu acho, é que em nenhum momento das pesquisas que nós fizemos, a questão do aplicativo foi, digamos, descartada, avaliada como negativa ou não valorizada. Então, em todos os segmentos da cadeia produtiva. Isso é uma coisa muito boa, né? Então, para tirar minha dúvida aqui, o Cachacier nasceu aplicativo. Ele não nasceu blog, como hoje a maior intervenção dele na cadeia produtiva, talvez é como blog, como produção de conteúdo. Mas a ideia nasceu a partir do aplicativo, desenvolver um aplicativo. O Cachacier, ele é essencialmente não um aplicativo, ele é essencialmente uma ponte. Ele se coloca como um facilitador das relações dos apreciadores de cachaça com a cadeia produtiva, com as marcas. E eu falo dessa forma, uma ponte, não quero dar nome, porque se amanhã a modalidade aplicativo ficar em desuso, nós não seremos um aplicativo, a gente vai ser outra coisa. A gente vai ser nuvem, a gente vai ser... Boa. Então, assim, e isso é uma coisa que, inclusive, está no nosso estudo atual, né? Porque o que eu observo, e nós vivemos isso, o aplicativo tem uma série de coisas. Ele ocupa espaço no celular. Quando você precisa de espaço, você manda embora o que você menos usa. Várias vezes. Então, hoje existem algumas alternativas que a gente está estudando para ver como é que é o formato de entrega da experiência para o consumidor. Não importa tanto, digamos, o veículo que a gente vai usar, mas importa o que a gente vai proporcionar, que continua sendo a essência de criar a melhor experiência para o usuário, né? Que vai, de alguma forma, ou apreciar a cachaça, ou usar a cachaça para cozinhar, ou vai, enfim, presentear, ou ele vai fazer alguma coisa com a cachaça, ou simplesmente quer aprender sobre um novo assunto e tem o Cachaceiro como norte para iniciar esse processo, sabe? Então, ele nasceu aplicativo. Ele é essencialmente aplicativo. Por incrível que pareça, em dado momento, como a gente não conseguiu tracionar e buscar investimentos para
a continuidade, né, dos processos de progressão dele, e tinha uma necessidade, ao mesmo tempo, no mercado de conteúdo, a gente sentiu isso, falou, olha, estão pedindo isso, então vamos entregar isso. E aí a gente deu uma invertida na mão por não estarmos no momento de fazer novos investimentos. Tá, entendi. E o que quando é a versão que está hoje ainda, né? Você já me contou um pouco que tem uma versão que está nas lojas de aplicativos e tem uma versão que vocês estão trabalhando que ainda não está disponibilizada. Mas essa versão que está na loja, o que ela procura entregar para o usuário? Ah, que legal que você está com outro telefone aí para poder mostrar. Eu até peguei ela aqui, a versão inicial, né? Até assim, o que ela procura entregar para o usuário do aplicativo, e já até tem uma pergunta aqui que eu acho legal, que a pessoa pergunta como que faz para colocar uma marca de cachaça no aplicativo. Vamos lá. Quando a gente criou, o que a gente fez? E é tão engraçado fazer só um parênteses, porque esse formato visual que o aplicativo tem hoje, e tinha lá em 2015, 2016, na verdade, era o que estava usando na época, né? Hoje a gente olha isso e fala assim, gente, que aplicativo engraçado, diferente, porque hoje é tudo fluido, né? Os aplicativos são completamente diferentes. Até esse front-end mesmo, essa carinha dele, hoje é totalmente diferente, né? Então, até isso a gente tem que mudar também, não só aumentar e melhorar a usabilidade, mas também modernizá-lo visualmente, para você se sentir confortável, né? Dentro de uma linguagem que é o atual. Bom, o que o Cachacier, no escopo principal, ele fazia? Na verdade, a gente cadastrava as cachaças, a gente tem cerca de 1.200 cachaças cadastradas. A gente permitia que as pessoas avaliassem aquele produto com estrelinhas de 1 a 5, e aí nisso a gente deu uma olhada bem atenta ao Vivino. A gente sempre teve o Vivino como nosso norte, apesar de que, óbvio, quando nós são 16 milhões de usuários lá, tem que ser norte. Não, mas mesmo na época ele tinha 7 anos de criação e já tinha muito, né? Já tinha muitas versões novas e já tinha um volume interessante, não era tanto, né? Mas era considerável, né? Então a gente tinha a leitura do rótulo, né? A gente faz a leitura do rótulo, ele traz aquela cachaça para você e você qualifica ela em nota de 1 a 5. Você coloca também o preço que você comprou. Você pode colocar um comentário, fazer uma análise maior ou menor, tem um campo de comentário, né? E você fala também o preço que eu falei, e você pode compartilhar aquela sua avaliação, que ela automaticamente vai para o seu feed, dentro do Cachacier, tá? Você pode também compartilhar com alguém. Então, na época, o Instagram nem existia. Então, você podia compartilhar por e-mail ou pelo Facebook. Você tinha essas duas opções de uso. A gente chegou a pensar em incluir alguma coisa não era LinkedIn, não, de Twitter, tá? Mas eu falei, não, vamos de duas coisas, e aí a gente vai evoluindo. Então, você podia se avaliar, você colocava e aparecia lá no seu feed do Facebook, né? E aí, ali, você também poderia, você seguir as pessoas que estavam ali. Então, por exemplo, eu estou, você está, Marcel. Eu falo, olha que legal, o Marcel tomou aqui uma colombina, chita, que legal. Aí eu vou lá e comento no seu, bacana, eu já tomei essa cachaça, eu adorei. Ele tinha a própria rede social dentro dele. Sim, sim. Ele tinha esse papel de rede social também. Então, estava previsto, inclusive para as versões, né? Para as versões futuras, opinião de especialista, que é uma coisa que o Vivino tem, né? Mas você poderia ali criar suas referências. Então, eu já sei que o Marcel gosta de cachaças ali, mais ou menos como a minha. Deixa eu ver o que o Marcel está tomando aqui. Quanto que ele está investindo aqui? Deixa eu ver se ele está gastando muito dinheiro. Sei lá, qualquer coisa. Isso é interessante, né? Você tem um grupo de amigos, eu falei, poxa, você comprou essa cachaça, ele me chamou para beber. Isso tem que criar conversas entre as pessoas, né? Interação entre as pessoas. Boa. Então, ela fazia essa questão. A inclusão da cachaça, a gente planejou inicialmente entrar com um volume maior de cachaça para ter uma massa de trabalho, né? E a gente fez isso através de uma parceria, né, de buscar esse conteúdo com o Oswaldo. Então, inclusive, os preços da distribuidora Savana de Belo Horizonte, né? Da Savana. Isso. Perfeito, da Savana. E, na época, a gente ia... foi muito engraçado que a gente ia lá fazer as fotos. Ele falou assim, gente... O Oswaldo falou assim, os meninos da Cachaçaria Nacional tiveram aqui outro dia, fotografaram tudo, conversa com eles, faz um negócio com eles, vão fazer tudo de novo.
E eu liguei pro Marcos, né, e pro Rafael, e a gente chegou num acordo ótimo, e aí a gente fez um negócio com as fotos, né? E compramos as fotos dele, foi uma parceria super bacana, e tanto que a gente tem o maior carinho, porque eles estavam assim, fazendo aquela arrancada com a Caixaria Nacional, quando a gente também estava nesse momento. Então a gente tem muito carinho pelo trabalho deles, que estão fazendo um trabalho incrível, sem dúvida. Verdade. E aí a gente teve essas fotos também. Então a gente entrou com um volume de mais ou menos 700 marcas e fotos para ter. E a gente criou, Marcel, é óbvio, a oportunidade das pessoas colocarem a cachaça lá, né? Então, qualquer usuário, qualquer pessoa pode colocar uma cachaça lá e cadastrar a cachaça. Mas a gente fez uma mecânica que é o seguinte: a pessoa que cadastrou, né? Aí na hora que ela está tomando a cachaça e tudo mais, ela pode automaticamente fazer já, inclusive, sua avaliação. Mas enquanto a gente não valida essa cachaça que foi incluída, ela não passa a ser vista por todo mundo, para que a gente pudesse preservar a marca, né? A gente não sabia se as pessoas iam fazer meio alguma sacanagem de colocar um nome estranho numa cachaça. Então a gente teve muito cuidado com isso e a gente moderava, né? A ideia é que a gente moderasse, mas a gente lá já liberava para quem incluiu poder fazer a sua avaliação e ser interessante, não ser frustrante, né? Bom, o produtor poderia entrar também dessa forma com o portfólio dele, mas tinha formas mais interessantes, que é nos mandar as informações para a gente, digamos, entrar com todo esse conteúdo, né? Para ele mais fácil, porque a gente entra pelo sistema, então é muito mais fácil, né? Então a maioria das cachaças a gente entrou dessa forma, e quando a gente fala no abastecimento das informações vindas do produtor, às vezes são vários rótulos, né? Vários tamanhos, vários envases. Então, se ele manda uma planilha pronta, para ele é melhor e para a gente também é melhor, assim. E para ele, principalmente, é melhor. Então, esse formato é mais interessante vindo dessa forma, sabe? E o aplicativo rodou, a gente chegou até perto de 5.000 usuários. É muito legal esse. Foi muito bom. A gente conseguiu ter uma massa, tanto que os consultores disseram, 5.000 é um número bom para você ter esse retorno de usabilidade, né? Então, a gente conseguiu pontuar várias coisas que a gente deveria evoluir, e muitas dessas estavam na nossa lista inicial, e a gente teve que cortar em função de valor, né, para investir e as coisas que tinham lá, né? E aí é muito bacana que assim, a gente ainda acha, sabe, Marcel, que é uma ferramenta absolutamente essencial, que coloca muito próximo produtores e rótulos de consumidores. Com É certeza. essencial, né? É muito fácil, né? As pessoas querem essa facilidade de encontro, né? De encontrar a marca que ela quer, Foi isso de que aconteceu encontrar, comigo. enfim. Foi isso que aconteceu comigo lá, quando eu estava fazendo um estudo sobre as cachaças e eu não tinha muitas informações. Falei, cara, deve ter um aplicativo aqui que me fala sobre esses produtos. E o Cachaceiro veio para a minha vida desse jeito. Então, eu achei muito positivo. Depois, hoje eu uso timidamente o Cachaceiro. Uma vez ou outra eu vou lá tentar olhar como é que tá o aplicativo e tudo, mas eu queria usar mais, participar mais dele, e eu via que ele exigia assim, uma participação de rede social, de você ter esse relacionamento. Você teve. Você está falando aí das etapas que vocês tinham desenhado e do que vocês escolheram produzir ou não. Teve dificuldade técnica de encontrar pessoas para produzir as coisas, e isso era muito caro? Teve essa dificuldade de pessoal? Não, tem dificuldade Não financeira. financeira. A questão é financeiro. Então, pessoal, não. Tem muito, a gente chegou a avaliar, na época, 4 empresas que ofereceram serviço. A gente escolheu uma empresa, na ocasião, o Sebrae tinha um modelo que ele exigia que o fornecedor fosse mineiro, quer dizer, o Sebrae de Minas liberava o Sebrae Tech, então tinha que ser mineiro. Hoje isso evoluiu um pouco e aí eles permitem uma escolha em outras partes, né? Uma evolução natural lá do modelo deles. Mas a gente tinha bons fornecedores, a gente teve como escolher, a gente tinha consultores que nos acompanhavam, até porque, Marcelo, nem eu nem meu sócio, que é meu irmão, né? A gente tinha conhecimento a gente não é da área tecnológica, né? A gente não é dessa área. Então, até mesmo linguagem de tratar, a confirmação do que a gente estava contratando, se era de fato ali
aquela entrega, né? Porque esses contratos são complexos, eles vêm várias, digamos, termos que não é da nossa natureza, não é do nosso dia a dia, né? Então a gente teve todo esse aparato técnico e foi um trabalho perfeito nesse ponto, sabe? Perguntaram se vocês desenvolveram o aplicativo só em português ou se ele tinha em inglês ou em outra língua. O Cachacier, desde que a gente concebeu o projeto Mínimo Viável, estava previsto a vinda dele em português inicialmente, na sequência inglês e depois espanhol. Seria esse formato. A gente não chegou a fazer essa modulação para inglês e espanhol, porque a ideia era essa mesmo. O primeiro é aqui, checar aqui e depois fazer as adaptações. A ideia era que a gente tivesse o mesmo módulo em inglês e espanhol. E agora é muito mais fácil, né, na tecnologia mais atual, você ter essa conversão automática do app em si. Né? Não de algumas funcionalidades que a gente tinha mapeado, que a gente nem chegou a desenvolver. Por exemplo, funcionalidades como a gente queria linkar também, né, claro, a cachaça, todo digamos, um conjunto de informações. Uma análise sensorial, às vezes mesmo o mapa de avaliação mesmo, né? Assim, o gráfico de avaliação sensorial da cachaça, alguma coisa da história dela, de repente uma sugestão de drink ou de prato, porque isso aí era o que, na nossa pesquisa, traria novos consumidores, né? E aí a gente entendia que dentro do estudo de viabilidade, a gente não tinha, na verdade, e não tem ainda, eu acredito, um estudo de exatamente quem é o público apreciador de cachaça. Mas a gente sabia que, mesmo que ele fosse grande, ele seria um público nicho, ele seria um nicho. Né? E a gente precisava fazer o aplicativo, porque o pessoal fala com a gente o tempo inteiro. O aplicativo vai dar certo, tem que escalonar, ele tem que crescer, ele tem que chamar muita gente, ele tem que ser útil para muita gente. E eu falava, nossa, então a gente tem que pensar outras coisas, outros pontos de contato da cachaça com as pessoas, né? Então, por exemplo, uma pessoa pode não beber cachaça, mas ela pode usar a cachaça para culinária, para um prato que ela faz, ótimo. Né? Ótimo. A pessoa não gosta de tomar cachaça pura, como nós gostamos, mas vai tomar na coquetelaria. E olha que a coquetelaria com cachaça, nesse ano, era muito menos. Hoje em dia, a coisa fervia. Isso tudo, né? já funcionava, já funciona lá no que tá lá, o cachaceiro? Não. Isso foi desenhado, Não. né? Vocês não Tá colocaram, tá desenhado. porque você me perguntou lá atrás se a gente teve problema de pessoal para desenvolver, lembra? Uhum. Então, na verdade, a gente fez um grande projetão e a gente saiu decepando, porque não tinha dinheiro para pagar hora de desenvolvedor. E aí, em conjunto com os consultores e com a empresa que a gente definiu que faria esse primeiro módulo, a gente teve que falar, olha, peraí, isso aqui é importante. E tem coisa, Marcelo, assim, tem coisa que é igual tijolinho. Você quer isso aqui, mas isso aqui não pode acontecer se não tiver isso, né? O de baixo, porque é a base de coleta de dados, enfim, para viabilizar as entregas ali quando o usuário pediu uma informação ou outra. Mas a gente entendia e entende ainda que as pessoas querem facilidade e elas querem ser surpreendidas, né? A gente tem que fazer um aplicativo que surpreenda as pessoas, que traga uma coisa diferente. Então, por exemplo, tem uma coisa que a gente não conseguiu fazer, mas era o seguinte, poxa, se eu estou tomando pela primeira vez essa UIBA, por exemplo, eu quero falar que eu tomei essa UIBA com o Marcelo na hora da live. Eu quero tirar foto agora aqui e pôr no meu álbum dentro do Cachacier. Porque vai ser bacana falar, olha, a primeira vez que eu tomei a UIBA, eu estava com o Marcelo numa live. Aí a segunda vez, para você ir guiando os seus momentos. E isso cria argumento, né? Não tem jeito. E cria também, dentro do próprio Cachacier aplicativo, uma trilha de conhecimento sobre cachaça, né? De descobertas do Uma usuário. pequena história da pessoa ali, a descoberta do usuário, é verdade, a jornada dele. A jornada dele. E tinha coisas como, por exemplo, controle da adega. Poxa, eu não quero chegar na hora e falar, poxa, minha colombina, que foi a outra cachaça que eu trouxe aqui, que são as duas que eu até trouxe para live de 18 horas, acabou e me deixou na mão. Não, o seu controle de adega, se você tá o tempo inteiro abastecendo e contando ali como é que tá a sua adega, ele te fala, opa, tá na hora de comprar a cachaça tal. E aí ela já traz uma oferta ali. E aí é um módulo de venda que, a meu ver, foi a grande, eu não digo erro, mas talvez tenha sido a grande ausência. Porque se a gente tivesse conseguido lá fazer
a colocação de um módulo de venda, eu teria sido mais útil e aí eu teria gerado algum dinheiro para investir no próprio aplicativo, né? Ainda que essa venda comissionada não fosse tão grande, era alguma coisa, né? Uhum. Então, era dinheiro entrando. É até bom você falar de dinheiro entrando ou não, para eu entrar aqui no nosso assunto de distribuição do aplicativo. Você comentou que inicialmente ele foi produzido lá para iOS, que é o sistema operacional dos iPhone, né? Mas eu, por exemplo, eu tenho o Android, então eu comprei lá na Play Store, na loja comprei não, eu baixei da Play Store. Mas como que dava essa distribuição? Estava nas duas lojas de aplicativos principais, mas como mais, assim, qual que era a estratégia de distribuição? Teve alguma... foi boca a boca? O que vocês planejaram na hora que chegou nessa hora de colocar o aplicativo para as pessoas utilizarem? Bacana. Vamos lá, vamos separar só a distribuição, Marcel, de promoção, né? Uhum. Então, a distribuição, a gente fez a versão Android, estava lá no Apple Store, e a gente fez a versão, ao contrário, né? iOS estava no Apple Store e Android que estava lá no Play, né? Play Store, Play Store. Play Store, exatamente. Então, essas duas são as plataformas de entrega. Você vai baixar sempre ali. Gratuito, então a gente sempre achou que, como era uma coisa que a gente precisava de conquistar o consumidor, não tinha a menor chance de ser pago de forma alguma. Então, gratuito. Até no desenho tinha lá uma ideia do futuro de uma versão Plus que tivesse mais entregas, que pudesse ser ali paga, mas isso aí seria numa etapa de evolução 3, 4, a gente sabia que não seria para logo. Uhum. E aí, a questão é o seguinte, você não pode, uma coisa que você está testando, você não pode fazer barulho demais. Você tem que fazer um recorte de um público e testar naquele público. E o nosso público, claro, era Minas Gerais, que era onde a gente estava, né? Nós somos mineiros, estávamos lá. Era mais fácil, a empresa era de lá, o Sebrae nos acompanhando lá. Então, Minas, sem falar que Minas é um mercado bem interessante para teste. Então, Minas foi o nosso, digamos, o nosso mercado teste, né? Apesar de que a gente tinha muita gente de outros lugares que baixaram. Isso não era viável, é óbvio. Qualquer pessoa que procurasse lá, como você procurou cachaça, podia aparecer o cachacier. Mas a nossa divulgação, ela foi muito tímida, orientada por todo o estudo que a gente fez, que não era fazer barulho aquela hora. O barulho era para ser feito, e é para ser feito quando você está já numa evolução maior. Então, era o formato, né? E que segue as lógicas aí de lançamento de aplicativo, desse tipo de coisa, né? Então, assim, a gente chegou a ter essa quantidade pelos produtores, pela nossa movimentação muito ali mesmo, no ambiente da cadeia produtiva, né? Foi bem por aí. E aí a ideia era, para a segunda versão, o aplicativo já modelado, já evoluído, aí sim, fazer algum esforço, né, de promoção e de divulgação, que a gente não chegou a mensurar qual seria, né? Seria naturalmente um esforço tímido financeiramente, porque o que não é um esforço tímido? Um esforço agressivo é o que faz o iFood, né? Eu fico babando o iFood, que loucura que é o iFood, né? Ele faz barulho o tempo inteiro, desde que ele nasceu até todos os dias, né? Isso é o que precisa fazer para um aplicativo ser não só relevante, mas lembrado e trabalhado o tempo inteiro. Então, a gente também nunca teve... Mas um vizinho já não faz tanto barulho quanto um iFood, né? Não faz, mas o Vivino até, eu acho assim, eu preciso voltar um pouco mais nesse mercado de vinhos, mas o Vivino tem uma coisa muito interessante, que primeiro ele chegou, eu não sei se ele chegou primeiro, mas ele encantou incrivelmente o brasileiro, né? Foi um casamento perfeito, assim, o brasileiro acostumou com ele de uma forma que, apesar de ter vários outros aplicativos de vinho, pouca gente usa, eles adoram o Vivino, todo mundo adora, a gente adora o Vivino. Então, virou uma coisa de ser legal tomar vinho, ser legal saber falar de vinho, ser legal você sacar seu telefone ali na sua festa. Então virou um símbolo de status no momento que não é que a gente não poderia usar dessa forma, não, mas é um conjunto de valores diferentes que envolve. Né? A gente pode pegar carona nisso, claro, tanto que a gente visualizou no Vivino a oportunidade. Né? Mas o Vivino, ele já trazia o seguinte,
Sabe aquela bebida mega legal que você bebe, que é o vinho, que você faz daquele jeito, aquela taça ali? Nós vamos potencializar isso. Então, o Vivino, ele é muito curioso, porque se você pensar até sobre a lógica de monetização, o Vivino foi monetizado muito recentemente. Alguém pagava aquela conta. Eu acho, assim, por todas as minhas pesquisas, eu não consegui nada concreto, que as entidades que organizam, que representam o vinho, deviam bancar ali, porque você repara, só muito recentemente ele pôs o módulo venda, e muito recentemente ele começou a trabalhar a monetização. Ele viveu muitos anos daquela forma, deixa o povo gostar de vinho, deixa o povo conhecer vinho, deixa o povo experimentar vinho, deixa o povo ter intimidade com o vinho. E alguém pagava essa conta. Provavelmente as entidades representativas, grupos de produtores, eu não sei quem. Claro que o mercado de vinho é muito diferente, né? Muito mais desenvolvido em algumas questões. Não estou comparando nem fazendo juízo de valor, mas é um caso muito especial. Não dá para a gente falar, poxa, mas se o Vivino expandiu seus usuários sem propaganda, por que a gente não pode? A gente até pode, mas não é uma coisa fácil de fazer, né? Assim, é um processo diferente que parte da questão do vinho, tem uma aceitabilidade geral muito maior que a cachaça, tem várias coisas que envolvem. Mas eu acho, sim, que a gente ainda precisa olhar para o Vivino como o grande norte da gente, porque é um aplicativo que segue evoluindo muito, agora monetizando horrores, vendendo vinho, né, trabalhando ali. E acho que continua sendo um aplicativo que a gente está olhando. A gente não deixou de olhar para ele de forma nenhuma. Tá, para a gente falar de promoção, vamos falar então dessa versão 2, porque imagino que se tendo uma promoção maior, essa promoção vai acontecer a partir dessa versão 2. E agora há pouco, uma pessoa perguntou se ainda é possível inserir rótulos de cachaça no aplicativo que está rodando atualmente. Então, até essa semana, um produtor que eu tenho muito carinho do Maranhão me ligou querendo incluir, e eu falei, olha, deixa eu dar uma olhada. O que acontece, gente? É possível? É. Pode me mandar fazer um contato com o Cachacier, me mandar a planilha, vai ser ótimo, a gente já traz, já pode incluir. O que eu preciso dizer é, nesse momento, a gente está nesse momento de pesquisa de mercado. E aí a gente está gastando, digamos, menos tempo e nenhum dinheiro nesse momento exato para resolver os bugs que acontecem no aplicativo. Né? Então, assim, pode acontecer de você buscar usar o aplicativo e dar algum problema e você não conseguir concluir alguma atividade. Isso é muito ruim, né? Por isso que a gente não tem falado tanto do aplicativo. Para não estimular pessoas a baixarem e terem hoje um desempenho que não é bacana, né? E ele está acostumado a usar o iFood, está acostumado a usar o Google Maps, está acostumado a usar o Uber. São aplicativos que resolvem a vida dele e raramente dão problema. Não vou entrar no mérito do valor investido, do número de pessoas que usam, não vou. E a gente, sabe, Marcel, a gente acostuma com o bom muito fácil. Isso é ótimo, né? Então você quer o bom em tudo. E tá certo, não tá errado. Mas é difícil a gente entregar o bom o tempo inteiro, porque depende de um monte de coisa, né? E é isso que a gente hoje está trabalhando, né? Então, sim, é possível entregar. Pode me fazer um contato aqui pelo Cachacier, eu posso também deixar aqui. A gente já recebe, é bom que a gente já checa a foto. Uma outra coisa interessante, até respondendo essa pessoa, Marcel, por exemplo, todas as pessoas que a gente falava de Cachacier achavam ótimo. Ai, olha, gente, é gratuito, não vai ter. O que a gente pensou também? A gente precisa trazer muita informação e chegar próximo dos produtores, que ainda eram, na ocasião, assim, muito. Não é desconfiados da gente, mas não conhecia a gente, né? Eu não os julgo, não. Então você tinha que. Olha, o produto é isso. Então, você sentava com cada um e eles, olha, legal, gostei, tô dentro. Mas às vezes eles demoravam para mandar foto, dados, né? Porque por várias coisas. Então, assim, a Desse gente jeito, eu falou, vamos fazer uma imagino. versão. Hã? Eu imagino. É desse jeito. Eu tenho muito contato com eles, eu sei como que funciona. Mas eu não acho, né, que é culpa, não. É porque se envolve com tanta coisa, né, no processo da cachaça, da produção, de Na venda. época de Não é por SAP, então, se perdem ali, aí, ai, meu Deus, eu tenho que mandar, nossa, encontra comigo, não, eu tenho que te mandar. Eu falei, manda sim, eu entendo, não era por mal, não. Muitos mandavam rápido, outros não, né? E aí,
Agora eu que me perdi, que eu estava falando disso aqui, de incluir. Então, é possível incluir sim, mas eu não posso garantir que não vai dar problema. Está dando muito problema para o Cachaceiro. O Cachaceiro é um aplicativo que está no ar e a gente reconhece que ele está longe de ser o ideal. Mas ele é, e tem todo o mérito, eu tenho muito orgulho dele, porque ele é o aplicativo que trouxe essa digamos, essa oxigenação para o universo da cachaça de colocá-lo dessa forma, né? Então, o frescor, né? Um novo olhar para a cachaça, né? Então, pode mandar para mim sim, que a gente inclui. E a gente agora, Marcelo, uma Não coisa é muito pago, legal. né? Só para Oi? completar, e não é pago. Não é Não pago para poder incluir, né? isso. Não, na verdade, o que que a gente entende? É muito interessante que a gente ter algumas informações para as pessoas. Então, a gente pensou o seguinte: a inclusão das cachaças não é paga. No entanto, quando a gente fizesse a versão 2, o produtor que nos ajudasse a viabilizar o aplicativo, né? Viabilizar, que eu digo, cuidar dele, fazer as evoluções, né? Com uma pequena contribuição mensal, eu entregaria mais informações sobre ele, sobre os rótulos dele, as cachaças deles, né? Então, eu tenho uma lista que é gratuita, que fala, olha, produtor X tem o rótulo X. Agora, quando a gente viesse com, o rótulo, com a versão 2, a ideia era que, sim, com um modelo de mensalidade ou anuidade, a gente não chegou a definir isso ainda, o produtor nos ajudaria a fazer as melhorias que são mega necessárias. E aí, para essas marcas, a gente entregaria mais conteúdo naturalmente para o usuário. Para o usuário, será sempre, né, gratuito. Mas para uma entrega mais complexa de dados sobre uma cachaça, aí sim a gente precisa ter algum acordo aí de algum valor simbólico, porque se todo mundo coloca um pouco, eu tenho muito para fazer essa melhoria. Então, Sim. não é nada exagerado. A gente, na época, fez alguns cálculos, nossa, era um valor assim, bem, inclusive bem irrisório, assim, para a exposição e o trabalho de divulgação da cachaça constante, né? Ô, Ana, até as lojas que vendem online, né, os e-commerces, até para eles é interessante se você colocar aquele módulo de venda lá, né? Porque ou vai te comissionar, ou então vai te pagar por mês ali, ou, né, uma recorrência, porque você conecta direto com o canal de atendimento dele, né? Então, até isso é Sim, possível monetizar. Essa é. versão 2 tem expectativa de prazo? Como é que está o Não, desenvolvimento? deixa. É captação de recursos? Legal, legal. Olha só, deixa eu só te falar dessa coisa do e-commerce. É muito interessante que quando a gente começou a pensar na venda, a gente falou, poxa, a gente quer ser um marketplace de cachaça. O pessoal tá dizendo aí que tá certo você cobrar, tá? Porque você está divulgando a marca dos Pois produtores. é, pois é, eu preciso disso para viabilizar, não tem jeito. É uma coisa necessária, né? Porque, na verdade, a questão de cobrar, eu tenho algumas questões, que é a manutenção, né? A manutenção da, da ferramenta em si, eu tenho a Uhum. promoção constante, né? E o que é muito legal, Marcel, é que quando a gente projetou o Cachacier como site, como portal, como redes sociais, a gente falou, olha, então o produtor que estiver nos ajudando a viabilizar o Cachacier aplicativo, a gente vai dar visibilidade para ele nas plataformas, né? A gente vai falar dele nas plataformas, vai mostrar na plataforma. E aí, hoje a plataforma de divulgação, ela cresceu, ela aumentou a sua importância, digamos, diante dos usuários, mas isso ainda continua sendo um balizador interessante. A gente pode ter entregas no Cachacier como conteúdo, que é muito bacana para a marca, que completa a experiência e a informação sobre a cachaça, né? E quando a gente, então, pensou na venda, a gente falou, não, o mais bacana é que se a gente conseguir ser um marketplace de cachaça, porque aí eu trago as lojas todas para dentro do Cachacier e eu permito que o usuário, que o apreciador, que o consumidor de cachaça escolha onde ele quer comprar, né? Porque, por exemplo, um determinado e-commerce pode estar mais barato aquela cachaça, mas quando ele coloca frete e tal, ele perde para não sei quem, né? E ao passo que se eu fechasse com uma pessoa única, eu teria
era uma coisa bem engessada. E aí a Uhum. gente falou, não, vamos tentar ser marketplace. Então a gente fez vários exercícios, né? O mais fácil, Marcelo, e talvez pode ser que seja um caminho, a gente ainda não sabe isso, mas assim, se eu fechar com uma pessoa só, é muito mais fácil para mim. Primeiro, eu trabalho com a planilha dele de custo, eu ponho aquilo ali e para mim é mais fácil, digamos, porque você imagina, a interface do aplicativo com o sistema de um vendedor é muito complexa. Então, a gente nunca pensou em ter uma interface com cada produtor. A gente pensou em ter essa interface com grandes lojas de cachaça para viabilizar, porque tem custo, né, essa junção de sistemas e tudo mais. A gente não sabe ainda, mas a gente está revendo aí se não vale a pena, de fato, ter um único parceiro para viabilizar um negócio nessa versão 2 e não ficar com aquele sonho de ser um marketplace. Assim, a gente não sabe ainda, é um ponto de interrogação ainda, mas a gente tem que evoluir. Esse é um ponto que a gente tem que evoluir. Tem data, tem expectativa de data para lançar a versão 2. Marcel, olha só. Tudo, a gente está desenhando, a gente está redesenhando, assim, com dinheiro é tudo muito rápido, muito fácil, né? Mas é uma coisa que 2020 era o ano de voltar com esse aplicativo. E aí, esse início de ano totalmente inesperado, ele muda todo o cenário e eu não ousaria dizer nada disso. O que eu quero te dizer, a gente está conversando com desenvolvedores, a gente já, por exemplo, imaginou desenvolver esse aplicativo na Índia, que é muito mais barato, e aí, ao mesmo tempo, a gente tem que ter um controle de pedido muito específico, porque se você erra um negocinho que você pediu, acabou. Eles não refazem o projeto, enfim. Tem Uhum. várias coisas assim delicadas no processo, né? Mas a gente está em qual momento? Sem a menor chance de falar quando vem, mas a gente está no momento de desenvolver um modelo de negócio, não é desenvolver, rever o modelo de negócio sob a ótica de, se a gente tiver alguma ajuda de um Sebrae, por exemplo, quanto que vai ter que ter de participação do mercado. Quando eu falo do mercado, eu falo de um grupo de produtores que possam estar interessados em entrar nesse processo, né? E outra, a gente quer muito entrar agora com o módulo de onde comprar e onde consumir, né? Mostrar para as pessoas onde elas compram, onde elas podem ir lá e comprar, ou ir a um bar que tem uma bela carta de cachaça. É importante mostrar isso para as pessoas, né? Senão a gente não completa o serviço de entrega para elas. A gente tá levantando custos, né? A gente já tem essas usabilidades assim que a gente tinha desenvolvido em horas, e agora a gente está numa de cotar e de entender como e aonde nós vamos desenvolver isso. Ana, é demorado? Não. Se você põe uma equipe grande para trabalhar para você, não é demorado. Mas eu não acho que a gente vá. Se a gente conseguir, Marcel, desenhar esse fluxo, fazer uma proposição para o mercado rapidamente, né? Olha, a gente está fazendo assim com alguns players, que a gente sempre faz isso, é importante, né? Ó, Marcelo, deixa eu te mostrar o projeto aqui, ó. Você quer sugerir alguma coisa? Tem alguns players que a gente conversa que é importante que a gente escute no mercado. Se a gente fechar o ano com esse aplicativo, vai ser lindo. Se não, a gente lançaria, por exemplo, em 2021, início de 2021. Tem que entender um pouco o que vai ser esse ano para a gente, né? É, Não é um com ano fácil para certeza. ninguém, Ana, né? nós estamos a 2 minutos do Instagram derrubar a gente aqui sem pedir licença. Aliás, ele pede, né? Ele te fala assim, tem 30 segundos para você se virar. Eu queria... A gente tem alguns produtores aí, algumas pessoas elogiando a sua iniciativa, elogiando o pioneirismo. É, de fato, eu acho pioneiro. Não conheço, não chegou até mim ninguém que ousou, como você ousou lá em 2015, a trazer um aplicativo para cachaça. Com esses novos tempos, esse novo normal que a gente vai viver daqui a pouco, eu acho que o cachacier aplicativo vai se fazer ainda mais necessário, vai ser ainda mais interessante, porque as relações, as relações pessoais estejam um pouco distantes ainda nessa retomada. Então, acho legal ainda. Vamos voltar, é, Aham, nem que a gente não fique uma hora inteira na segunda hora, mas vamos tá bom. voltar para a gente falar um pouquinho mais, até porque, como eu estou vendo os produtores aí elogiando e incentivando, quem sabe
eles já entendem um pouco mais o que você está falando e já começam também a se mover mais para essa parceria. A gente tem 20 segundos, eu vou dar um susto no fígado aqui, vou tomar uma aguinha a mais, mas na segunda hora eu acho que eu vou ter que dar uma bebericadinha, tá? Eu vou me servir também, então tá bom. Tá Até bom. agora mesmo. Então, pessoal, quem puder voltar com a gente aqui, claro que a live fica gravada depois, mas será legal ter a participação de vocês. Até já.